Que a graça e a paz de Deus esteja presente em sua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais. Estamos aí na última lição desse trimestre. Esse programa que tem o objetivo de auxiliar os alunos da Escola Bíblica Dominicais que utilizam lições bíblicas da CPAD a estudarem as lições e aos professores como subsídios para a preparação de suas aulas. Lembrando mais uma vez que deixamos os arquivos de slides e também o vídeo explicando os detalhes que estão nos arquivos de slides para facilitar o seu estudo e a sua preparação de aula. Eu quero aproveitar este momento para agradecer você que esteve conosco todo este ano nesse projeto, nesse programa, você que esteve parte do programa, que nos ajudou compartilhando, divulgando os vídeos e o arquivo de slide no Face, na sua rede social. Agradeço a sua colaboração, agradeço pela sua cooperação para esse programa, para o sucesso desse programa, compartilhando e ajudando-nos a ajudar as demais pessoas também nos seus estudos bíblicos. Quero aproveitar também para desejar a você boas festas, um Feliz Natal, que você possa ter um momento feliz com os seus familiares, com seus entes queridos, com seus amigos, momentos especiais e inesquecíveis. Não perca essa oportunidade de viver junto com seus familiares, com seus amigos, de estar feliz, compartilhar os sucessos do ano 2013, compartilhar também, muitas vezes, a superação de muitas dificuldades, e que 2014 seja o melhor ano de todos os anos já vividos na sua vida. Esse é o meu desejo a você. E neste vídeo nós vamos falar sobre a última lição desse quarto trimestre. Nós aprendemos muitas lições durante esse ano, nesse trimestre, o livro de Provérbios e Eclesiastes, que o tema desta lição tem a ver, um tema que perpassa por todos os dois livros de Provérbios e Eclesiastes, que é o temor a Deus. E o tema da lição é tema a Deus em todo o tempo. Ou seja, o temor de Deus deve ser o nosso guia, o nosso referencial para que nós possamos viver a nossa vida dentro da vontade de Deus e sermos vitoriosos no sentido da vida espiritual. O texto áureo dessa lição diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo ser humano. Eclesiastes 12:13. Façam a adaptação ao final do versículo, dizendo ser humano, né, em vez de homem, uma linguagem mais machista, né? Mas aí ser humano, homem e mulher. A verdade prática diz o seguinte: obedecer aos mandamentos do Senhor é a prova de que vivemos uma vida justa diante dos homens e de Deus. Obedecer os mandamentos do Senhor no sentido de buscar a vontade de Deus e buscar a orientação por meio da sua palavra para uma vida de temor diante de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 8, que diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o Espírito a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade.
Esse texto que nós estamos estudando hoje é um dos textos que, na minha opinião pessoal, um dos textos mais lindos da Bíblia. Um texto poético que, se as pessoas lerem de forma rápida, sem uma atenção devida, não conseguirão compreender qual o objetivo do autor ou qual é o tema principal desse texto. Na realidade, esse texto, o autor está falando sobre o envelhecimento do ser humano, apresentando de forma poética o envelhecimento dos membros do ser humano e como a vida é fugaz e passageira, como logo que passa a juventude, sem perceber, você chega à idade avançada, à velhice, né? E então você chega à conclusão, olhando para trás, a respeito da sua vida. É um texto muito lindo de reflexão a respeito do sentido da vida. Nesse texto nós vemos os contrastes da vida. Velhice, a juventude, a velhice, a alegria, a tristeza, a vida, a morte. Temas que trazem momentos de alegria, momentos também que nós passamos como seres humanos, de tristeza, muitas vezes momentos de sofrimento, baseado na falta de entendimento a respeito do envelhecimento do ser humano. Esse texto vem para nós como um grande orientador na nossa vida. Sabemos que nós iremos passar por momentos na nossa vida que muitas vezes não entendemos ou não queremos, mas que nós devemos aproveitar os melhores momentos da nossa vida e superar os momentos de dificuldades que vêm ao longo do tempo, com a dificuldade que nós temos no nosso corpo. Mas aquele que teme ao Senhor, ele faz a diferença. Esse é o foco desta lição, dizendo: tema ao Senhor todo o tempo. Então é importante nós temermos a Deus em todas as etapas de nossa vida, independente das situações, e veremos que nós seremos vitoriosos se assim procedermos. Outra questão que esse texto vai nos mostrar é a respeito do julgamento divino. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, todos os nossos atos, eles estão diante de Deus, estão patentes aos olhos de Deus. Deus vê todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E tudo que nós fizermos terá uma consequência na nossa vida. Mas além disso, teremos que prestar conta diante de Deus. Vamos então ao primeiro tópico da lição. Uma verdade que não pode ser esquecida. A realidade são duas verdades que o autor aqui coloca, o autor da revista, que nós somos criaturas de Deus e que Deus é criador e soberano. Nós, como criaturas de Deus, temos que reconhecer as nossas limitações. Somos criados por Deus, não somos independentes, como muitas pessoas pensam que são semideuses ou deuses. Na realidade, somos criaturas de Deus. Somos dependentes de Deus. Por mais importante que seja o ser humano na face da terra, por mais que possua bens, por mais que tenha a sua importância, o seu reconhecimento entre os seres humanos, ele deve reconhecer que, dentre outras criaturas, ele é mais uma criatura de Deus. E nós somos dependentes desse Deus, e sem ele nós nada somos, nada podemos. Devemos reconhecer essa nossa posição diante de Deus. Sabendo que somos criatura, nos colocamos diante desse Deus em forma de adoração, em forma de reverência. E não podemos culpar a Deus pelas falhas dos seres humanos. Muitas pessoas querem colocar a culpa em Deus por ele ser um Deus criador, um Deus soberano. Ele deveria agir da forma que nós pensamos, que nós agimos, da forma que nós queremos que o mundo seja conduzido. Mas Deus, na sua sabedoria inescrutável, um Deus que está acima de todos os pensamentos, de todas as coisas, um Deus que sabe o que é melhor para nós, para a humanidade, é um Deus que controla o mundo segundo a sua vontade e a sua justiça. A sua justiça que muitas vezes não compreendemos. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Por isso que é importante nós lermos, meditarmos na sua palavra, para entendermos melhor como é a justiça de Deus. Na realidade, nós é que somos responsáveis pelos nossos atos. Somos criaturas de Deus, agimos segundo a nossa vontade. E nós somos responsáveis pelos atos que nós cometemos. Tudo tem a sua consequência. Por isso que o melhor é estarmos dentro da vontade de Deus e no temor de Deus. A segunda verdade é que Deus é criador e soberano. Já citamos na primeira lição,
que o tema principal, um dos temas principais deste livro de Eclesiastes, o autor, ele evidencia o Deus Criador e o Deus Soberano. O Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas, um Deus que é inquestionável, a sua sabedoria é inescrutável, não tem como ser humano, na sua limitação, na sua infinitude, na sua limitação e infinitude, entender um Deus ilimitado, um Deus infinito, um Deus que está acima, acima de forma imensurável do ser humano. Então ele apresenta esse Deus soberano, um Deus que deve ser reverenciado, um Deus que tem todo o poder e está acima de todo o poder. As pessoas, às vezes, olham aquilo que está aparente, entendem muitas vezes que aparentemente Deus não está no controle de todas as coisas. Questiona muitas vezes o que acontece no mundo, muitas questões que nós vemos como injustiça, pessoas inocentes sofrendo, forças da natureza. Mas a Bíblia deixa bem claro que Deus está no controle de todas as coisas. É que nós não entendemos muitas vezes o agir de Deus. O fato de nós vermos muitas coisas acontecendo são consequências dos atos dos seres humanos, como eu disse já no item anterior. São consequências que o ser humano acaba absorvendo por causa das suas atitudes. E Deus de cima, ele acompanha todas as coisas. E um Deus que vai julgar todas as coisas. E no dia adequado, na época adequada, todas as coisas serão tratadas diante desse Deus. Mas as consequências naturais, as coisas que acontecem, não podem levar-nos a pensar que Deus não está no controle. Deus continua no controle de todas as coisas. Portanto, devemos nos humilhar como criaturas, como limitados, como dependentes diante do Deus Criador, do Deus Soberano. E o autor nos leva a essa reflexão, a olharmos para esse Deus Criador e nos submetermos a Ele e entendermos qual é a sua vontade para a nossa vida. Aplicação prática desse tópico. Você tem reconhecido a sua limitação como ser humano? Você tem sido consciente em seus atos? Você será responsabilizado por eles. Você tem reconhecido a soberania de Deus? Esse tópico nos leva a reconhecer a nossa posição diante de Deus, uma posição de dependência. Reconhecer que os nossos atos, eles vão influenciar na nossa vida e nós teremos que responder diante de Deus por esses atos. Vamos então ao tópico 2. Tópico 2. Os dois grandes momentos da vida. O autor coloca aqui dois grandes momentos na vida, a juventude e a velhice. Não quer dizer que os momentos anteriores não são importantes também. Os momentos que são evidenciados no texto em referência que nós estamos estudando. Então, o primeiro item, juventude. Esse estágio da nossa vida, da juventude, é um estágio em que há muita força e vigor, o auge da força e do vigor. Momento de recreação, de satisfação. É um momento, vamos dizer assim, o melhor momento que nós entendemos na nossa vida. São momentos que nos trazem muitas vezes saudades. E nós, quando passamos por esse momento da juventude, você como eu, deve ter passado já por esse momento, e talvez já experiente como eu também, e talvez você que ainda é jovem, que está nos ouvindo. É o momento em que nós achamos que as nossas forças nunca vão acabar. É o momento que nós achamos que a saúde sempre vai estar na mesma maneira, e nós entendemos que quando vemos uma pessoa mais idosa, tendo dificuldade, demonstrando a sua dificuldade ao andar, muitas vezes por enfermidade, dá-se a impressão de que as pessoas não estão sendo sinceras. Como pode a pessoa estar nessa situação? Porque na juventude nós achamos que somos indestrutíveis. Momentos que muitos jovens não andam sem referenciais, não se preocupam com o dia de amanhã, entendendo que tudo vai acontecer daquela mesma maneira e tem pessoas que irão responder por nós. Mas com o tempo nós vamos perceber que isso não é uma verdade. Que realmente nós estamos no maior do nosso vigor, momentos em que nós devemos aproveitar sim da melhor maneira. Mas acima de tudo, momentos em que nós devemos lembrar do nosso Criador. É momentos que nós devemos temer a Deus e aproveitar sim da melhor maneira
mas debaixo do temor de Deus, debaixo da reverência desse Deus Criador que acompanha todas as coisas. Muitos jovens, por falta de sabedoria, no seu comportamento, na sua atitude nesta idade, ele passa o resto de sua vida sofrendo, passando dificuldades. Por quê? Porque não olhou ao Senhor ou não reconheceu a soberania de Deus e não temeu a Deus nas suas atitudes. Por isso é importante essa reflexão nesse período da vida, no período de maior vigor, de maior vitalidade. Então que nós coloquemos esse vigor, essa vitalidade a serviço do reino de Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele cita que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que não fitou ou que não focou no seu sofrimento, na sua morte de cruz, mas olhou para o objetivo principal que estava acima de tudo, que é o objetivo da salvação da humanidade, o projeto de Deus. Que nós possamos, assim com o Senhor Jesus, temos como exemplo, e na nossa juventude, ou seja, em qualquer etapa da nossa vida, olhar para Ele, Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e seguir o seu exemplo, para que nós possamos, ao final de nossa vida, olharmos para trás e dizermos: glória a Deus, Deus esteve comigo e eu soube temer a Deus e servir a Deus segundo a sua vontade, e pôde auxiliar e contribuir para o reino de Deus. O segundo grande momento que o autor coloca é a velhice. Em Eclesiastes nós vemos que a velhice é apresentada como um momento em que as coisas parecem perder o sentido. O último estágio da existência humana, um estágio em que as coisas se acabam, as coisas têm o seu fim. Isto é influenciado pelo pensamento da época. Você que é estudante da Palavra de Deus, você que já leu, estudou um pouco, vai perceber que na época eles não tinham essa mesma visão que nós temos hoje da eternidade. Quando as pessoas viam e falavam sobre a sua eternidade, era baseado na sua descendência, os filhos dos filhos dos filhos. Ou seja, a descendência, quando a pessoa mantinha a sua descendência, por isso a importância da descendência para o judeu, é que ele via a sua eternidade nos seus filhos, nos seus netos e assim por diante, mas não criam nessa vida após a morte, e com o tempo eles foram percebendo isso. Então você que é estudante, aprofunde um pouco mais nesta questão. Muitas pessoas fazem uma grande confusão e entendendo que as pessoas já tinham o mesmo pensamento que nós temos hoje. Nós temos que perceber a revelação progressiva de Deus na sua palavra. Nós vemos no autor do Eclesiastes ele trazendo essa idade da velhice como um fim de tudo, uma falta de sentido, porque é o final da existência humana. Mas nós vamos ver no Novo Testamento que muito mais do que isso, ou no final do Velho Testamento, nós temos uma vida além disso. Por isso a importância de nós vivermos uma vida debaixo do temor do Senhor, debaixo da vontade de Deus. Como já disse no início, na introdução, esse texto ele fala sobre o envelhecimento dos membros do ser humano, perdendo ao longo do tempo as suas funções, os membros do corpo, de forma poética. Por exemplo, as portas das ruas se fecham, as duas portas, a questão dos olhos, mas nós vemos aí também uma questão que na velhice acontece muito. Nós vemos que ele fala sobre a visão, mas também, ao mesmo tempo, é como se as portas se fechassem também, quando os idosos eles acabam perdendo essa parte do que está lá fora, ficando preso dentro das suas próprias casas também, além do seu próprio interior, não participando da vida do dia a dia das pessoas, acaba se isolando. Eu estive agora recentemente em Poços de Caldas e interessante ali como as pessoas idosas, várias pessoas idosas ali que participam, que são turistas naquela cidade, como eles aproveitam aqueles momentos de alegria. E muitos idosos ali viajam, fazem companhia um para o outro, comentário, se alegram, participam, vivem ativamente ainda as suas vidas. Enquanto muitas pessoas se recolhem, muitas pessoas entendem que essa idade é o momento de esperar a morte. Mas pelo contrário, ainda é um momento de vivacidade, um momento ainda de também aproveitar a vida, aproveitar os momentos junto aos seus queridos e também sair e aproveitar o dia, caminhar, andar, aproveitar a natureza, viver cada momento. O texto fala sobre a amendoeira que ela floresce, falando do
cabelo branco que com a idade vai chegando. Fala quando o gafanhoto é como um peso, quando há perda dos movimentos, os movimentos são mais lentos e pesados, que com o tempo isso vai acontecendo e o corpo já não é mais o mesmo. Há dificuldades com a idade. Fala sobre o apetite que se perde, com o tempo perdendo o sabor dos alimentos e com isso também muitas vezes perdendo o apetite com a idade. Fala dos pranteadores agoureiros, aqueles que estão próximos. Já aqui fala no sentido das pessoas que já vem a morte nas pessoas idosas, mas esse é o momento de você ver, olhar para a sua vida, refletir sobre a sua vida e adorar ao Deus Criador, ao Deus Santo e Poderoso, que é um Deus que ainda continua olhando para você, você que é idoso, é um Deus que acompanha você, acompanhou toda a vida e continua, como nós vemos em vários exemplos dos personagens bíblicos. A vida é fugaz e passageira. Esse texto nos mostra que com o tempo o nosso corpo já não é o mesmo, nós temos as nossas dificuldades. Mas aquele que teme ao Senhor, mas a pessoa que teme ao Senhor, ele vive todos os momentos com a sua dificuldade, mas grato a Deus, adorando a Deus e aproveitando o melhor de cada estágio da vida. Outra reflexão que esse livro nos traz, e que eu trago no meu livro, sobre os livros poéticos também, que foi editada pela editora Unidade, que é utilizado pela FACEL, que é a faculdade aqui da Convenção do Estado do Paraná, como parte integrante do curso Bacharel em Teologia. E lá eu faço menção de que é um texto que nos leva a refletir de como nós estamos tratando os idosos. Qual o tratamento que nós estamos dando para as pessoas mais idosas, com mais idade, pessoas que precisam de maior atenção, de maior carinho. E nós muitas vezes temos deixado os nossos pais, amigos, irmãos, idosos de lado. Mas nós devemos ter uma ação nas nossas igrejas voltadas para essa tida como a melhor idade. São pessoas a uma idade mais experiente, onde precisam de uma atenção especial devido às suas deficiências. Pessoas que merecem ainda a nossa atenção. Ao escrever o arquivo de slide para deixar disponível para vocês, lembrei de uma ilustração há muito tempo, falando sobre um filho que estava levando seu pai para a montanha, um povo que tinha um costume, que depois de uma determinada idade levava uma tribo indígena, que levava o pai, já idoso, já à beira da morte, com os membros já perdendo as suas funções, para o alto de uma montanha e com um cobertor, para que ele ali se assentem, e o cobertor para livrá-lo do frio, para aquecê-lo no frio, e ali esperar a morte. O filho deixava o pai e voltava para os seus afazeres. E nesta ilustração, o pai estava subindo com o seu filho. E no momento da subida, ele começou a chorar, emocionado. E o filho perguntou: o que foi, pai? Por que o senhor está chorando? Ele disse: esse é o mesmo cobertor que eu trouxe aqui ao meu pai, para ele aqui terminar os dias de vida. E aí ele se coloca no lugar do pai, no momento, muitos anos atrás, que ele também estava indo. Ou seja, é uma cultura, mas é uma cultura onde o idoso é colocado como algo que está incomodando, como é algo que é melhor que se vá. Pelo contrário, nós devemos aproveitar os últimos momentos das pessoas queridas, pessoas idosas que estão ao nosso lado. Então nós devemos ajudar, compartilhar. Como muitas nações, muitos povos também, que tratam os idosos com muito respeito, pela sua experiência, pela sabedoria, pela contribuição que eles podem dar. Como você tem tratado o idoso? É o momento de você parar e pensar sobre isso. Como a sua igreja tem tratado? É o momento de parar e refletir. Aplicação prática desse tópico. Você que ainda é jovem, já parou para pensar na sua velhice? Como você tem tratado os idosos, em especial seus parentes? Os idosos em Cristo renovam as suas forças. Fica aí essas aplicações práticas para você pensar. Elas falam por si só. E o importante é que você reflita sobre essas questões que eu coloco para você, para auxiliar no seu pensamento, no seu aprendizado e também para você utilizar junto à sua classe. Tópico 3. As diferentes dimensões da existência humana. A dimensão corporal e a dimensão espiritual.